Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 171. Yuzuki. Eu amo a emoção da dominação de nível máximo. Kushina e Tsunade, testemunhando essa situação, estavam fervendo de raiva. Elas não queriam nada mais do que mordê-lo até a morte simultaneamente. No entanto, elas não tinham como fazer isso. Yuzuki parecia possuir um tipo de magia, fazendo-os sentir raiva e prazer ao mesmo tempo. Eles até gostaram um pouco dessa sensação estranha. Suspirar. A lua estava alta e a noite estava ficando profunda. Yuzuki estava deitado na cama, encostado em Kushina e olhando para o luar do lado de fora da janela. Ele levou um momento para avaliar sua força atual. Embora seu poder fosse imenso, ele permaneceu dentro do reino do humano. Neste mundo, o mundo de Naruto, existia outro tipo de ser, o Otsutsuki, o elusivo clã Otsutsuki. Simplificando, eles eram alienígenas. O objetivo deles era invadir o mundo ninja, plantar a árvore divina e drenar a energia do planeta inteiro para si mesmos. Embora Yuzuki agora pudesse dominar o mundo ninja, o clã Otsutsuki ainda pairava sobre ele. Sua força precisava ser melhorada ainda mais. Durante esse tempo, o simulador de Yuzuki não ficou ocioso. Ele constantemente simulou várias vidas, produzindo pequenas melhorias em força. Mas essa taxa de melhoria estava longe de ser suficiente. Ele já havia dominado a fruta tremor e fruta gelo. O nível de desenvolvimento dessas grandes frutas do diabo era extremamente alto, mas desenvolver ainda mais leva tempo. Além disso, Yuzuki também dominou o Rinnegan de 6 Tomoe, o Mangekyou Sharingan, o Susanoo e vários jutsus oculares, bem como o modo dos 6 caminhos. No entanto, mesmo depois de entrar completamente no modo dos 6 caminhos, ele poderia no máximo ser considerado igual ao clã Otsutsuki em força. Embora Yuzuki estivesse confiante de que poderia derrotar aqueles Otsutsuki se entrasse no modo dos 6 caminhos, meramente ser capaz de derrotá-los, em vez de dominá-los completamente, o deixou insatisfeito. O que ele desejava era controle absoluto, não apenas sobreviver com uma vitória. Era como níveis de jogo, ele pode estar no nível 2 e ser capaz de derrotar alguém no nível 1, mas esse sentimento o deixava muito infeliz. O que ele realmente desejava era estar no nível 100, esmagando completamente um oponente de nível 1. Era isso que o fazia se sentir bem. Ele amava a emoção da dominação de nível máximo. Enquanto isso, dentro de Kirigakure. Suspiro. Já está quase amanhecendo. O que diabos Kakuzu e Sasori estão fazendo? Neste momento, a expressão de Obito sob sua máscara era extremamente desagradável. Ele ficou parado ali no vento frio a noite toda. Isso o deixou muito chateado. Onde eles estão? Você consegue senti-los? Ele perguntou com uma cara séria, olhando para o Zetsu Negro ao seu lado. Zetsu Negro balançou a cabeça lentamente e disse, não consigo senti-los. Atualmente, dentro do alcance de detecção do Zetsu Branco, ainda não descobrimos nenhum traço daqueles dois. Obito respirou fundo, espere mais um dia. Afinal, 2 dias atrás, ele já tinha providenciado para que aqueles dois partissem para este lugar. Como eles não estão dentro do alcance sensorial do Zetsu Branco, há apenas 2 possibilidades. Primeiro, eles já estão dentro de Kirigakure. Obito não ousaria deixar Zetsu Branco entrar na Vila da Névoa sem número nenhuma precaução. Quem sabe, o outro lado pode ter uma maneira de detectá-los. Nesse caso, a perda superaria o ganho. Segundo, eles ainda não chegaram a Keri. Eles não entraram no alcance sensorial do Zetsu Branco. Isso explicaria. Obito escolheu diretamente a segunda opção. Afinal, a primeira era impossível, não importa como você pense sobre isso. Se Kakuzu e Sasori já tinham se infiltrado em Kirigakure, por que não mandariam uma mensagem para ele? Além disso, eles poderiam realmente entrar furtivamente na vila sem serem detectados pelos ninjas de Keri? Isso era impossível, mesmo que você pensasse nisso com os dedos dos pés. Espere outro dia. Obito disse enquanto se sentava em uma pedra. Então ele silenciosamente começou a esperar. Felizmente, nem ele nem o Zetsu Negro precisavam comer. Afinal, metade do corpo de Obito era feito de material de Zetsu Branco, sem mencionar que ele também tinha células de Hashirama. Quanto ao Zetsu Negro, ele nunca precisou comer. No céu acima de Kirigakure. Uau, uau, uau. O som sibilante do vento em seus ouvidos fez Tsunade e Kushina gritarem involuntariamente. Ah, mestre, devagar, por favor, devagar. Tsunade gritou, agora abraçando sua cintura com força. Embora ela já tivesse experimentado esse voo de alta altitude muitas vezes, ainda era muito desconfortável. Ela ansiava que fosse como a primeira vez que voou com ele para Konoha, mas esse homem se recusou a deixá-la em paz. Desde que ele achou engraçado na primeira vez, ele agora fazia isso o tempo todo. Mestre, devagar, mestre, ah. Do outro lado, Kushina não estava melhor que Tsunade. Ela também estava abraçando o braço dele com força, com medo de cair. Agora mesmo, os 3 estavam a 10.000 metros de altura no céu. Tsunade e Kushina sentiram como se pudessem tocar a lua se apenas levantassem suas cabeças. A cena abaixo, aos olhos das 2 mulheres, havia se transformado em pequenos pontos densos. Elas sabiam que aqueles pequenos pontos densos eram todas vilas. Já estou voando muito devagar. Yuzuki disse, olhando para os dois com certa impotência, depois de mandá-los de volta para Kirigakure, ainda preciso voltar imediatamente para buscar Mikoto. Depois de dizer isso, sua forma caiu livremente de 10.000 metros no céu. Ah! Os gritos de Tsunade e Kushina eram contínuos e intermináveis.
Capítulo 172. O pequeno truque de Mikoto. O tempo está se esgotando, mestre. Ah, mestre. Devagar um pouco, pode ser? Uf, uf, uf. O vento forte chicoteava os rostos de Tsunade e Kushina. Essa sensação de queda livre quase as deixou enjoadas. Uau! E de repente tudo parou. Seus corpos pareciam muito mais leves, a sensação de queda desaparecendo. Só quando Yuzuki falou é que eles entenderam o que tinha acontecido. Vocês gritam muito alto. Ele repreendeu perto dos ouvidos deles, fazendo com que ambos se acalmassem um pouco. Assim está melhor? Olhando ao redor, Tsunade viu tudo de cabeça para baixo enquanto eles caíam. Ainda assim, a visão a lembrou do primeiro voo deles, com o céu azul e as nuvens se aproximando. Kushina, experimentando essa visão pacífica pela primeira vez, sentiu seu batimento cardíaco diminuir. Seu aperto no braço dele aumentou. Mudando de posição, Yuzuki agora parecia estar deitado, com as duas mulheres agarradas firmemente a ele acima. Notavelmente o vento, que deveria ser insuportavelmente forte, parecia uma brisa fresca graças à sua barreira de chakra. Quero uma recompensa pela minha gentileza. Claramente, ele não deixaria isso passar sem alguma travessura. Ele estava se divertindo, afinal. HMPH. Kushina e Tsunade bufaram em uníssono, tentadas a beliscá-lo por suas palhaçadas. No entanto, elas só puderam atender ao seu pedido. Enquanto uma ocupava sua boca, a outra começava suas ministrações mais abaixo. Vários minutos depois, no telhado da sede da Ambu em Kirigakuri. Kufa. Yuzuki soltou um suspiro gentil. Ele abaixou a cabeça, olhando para Tsunade e Kushina que o abraçavam fortemente. Tudo bem, vocês dois. Chegamos ao nosso destino. Podem me soltar agora. As duas mulheres abriram os olhos lentamente. Depois de dar a ele uma recompensa satisfatória, eles ficaram olhando para a paisagem distante enquanto o usavam como travesseiro. Com a brisa e a vista, junto com suas mãos acariciando suas cabeças, eles adormeceram, mesmo que fosse apenas por 1 ou 2 minutos até pousarem. É por isso que agora eles estavam olhando para ele com raiva por ter perturbado o sono deles. Ainda procurando? Se continuar assim, eu juro. Quer apostar que eu te levo para outra operação em alta altitude? Ele sussurrou gentilmente perto dos lóbulos das orelhas, sentindo os olhares de Kushina e Tsunade. No momento em que suas palavras foram ditas, as bochechas das duas mulheres ficaram vermelhas ao mesmo tempo. Eles queriam voar de novo, mas não por esse motivo. Esse homem nunca se cansava? HMPH. Os dois partiram sem olhar para trás. Ambos sabiam que se não fossem embora agora, era bem possível que Yuzuki realmente os agarrasse e os levasse de volta para o céu. Naquele ponto, eles realmente não teriam para onde escapar. Tsunade e Kushina, cobrindo suas bochechas em chamas, fugiram rapidamente. TSK, TSK. Yuzuki estalou a língua, olhando para as figuras de suas mulheres que se afastavam. Ele então levantou a cabeça e saltou para cima. Bang, bang, bang. Em um instante, ele quebrou a barreira do som, voando diretamente em direção a Konoha várias vezes a velocidade do som. Afinal, Mikoto ainda estava esperando por ele em Konoha. Konoha. Dentro de uma sala de recepção de luxo de alta classe. Mikoto estava graciosamente parada perto da janela, com o rosto vermelho enquanto esperava Yuzuki vir buscá-la. Originalmente, ele havia planejado deixar Tsunade em Konoha esperando por ele. Ele então levaria Mikoto e Kushina, as duas melhores amigas, para Kirigakuri primeiro. No entanto, Mikoto sugeriu que ela ficaria ali para arrumar tudo direito, deixando Yuzuki levar os outros dois de volta primeiro. E agora, no espaçoso quarto luxuoso, só ela permanecia. Estrondo. Uma forte rajada de vento soou acima de Konoha. Logo depois, uma figura desceu lentamente do céu, pousando em frente à janela. Yuzuki olhou para Mikoto parada perto da janela. HM? Algo não está certo. O sorriso nos lábios dessa mulher e aquela curva levemente perigosa. O que isso pode significar? Ele pousou lentamente na frente dela, olhando em seus lindos olhos cheios de amor. O que houve? Poderia ser. Yuzuki gentilmente estendeu a mão direita e beliscou a bochecha dela. Mikoto habilmente deu um passo à frente e o abraçou, enterrando a cabeça em seu peito. Durante o tempo em que você levou Tsunade para Iva, eu senti tanto sua falta. Em sua voz, havia um toque de ciúme. Ah, Mikoto. Ainda é isso, afinal. Yuzuki levantou uma sobrancelha, primeiro mandando Tsunade e Kushina embora, e então, Mikoto olhou levemente para ele. Mestre, não temos muito tempo, sabia? Ele acenou casualmente com a mão. Sem pressa. Tudo bem se voltarmos um pouco mais tarde. Kirigakuri. Mais uma semana se passou. Em uma floresta perto dos limites da vila, no topo de uma enorme rocha. Setsunegro, você sentiu Kakuzu e Sasori? A voz de Obito agora carregava um toque de impaciência. Ele não sabia quando Yuzuki retornaria para Keri. Portanto, a velocidade dessa operação de captura de besta com cauda tinha que atender a 3 critérios: rápida, precisa e implacável. Mas agora, nem mesmo o primeiro critério rápido havia sido alcançado. Nenhum sinal deles. Zetsunegro balançou a cabeça levemente. Então, em uma voz baixa e rouca, ele acrescentou: poderia ser. Kakuzu e Sasori descobriram nosso verdadeiro propósito? Então, eles escolheram desertar no último momento? Sua análise fez a expressão de Obito ficar ainda mais sombria. Ele levantou a cabeça lentamente, olhando para o céu mal iluminado. Espere até o pôr do sol. Ele murmurou: se eles ainda não tiverem chegado aqui até lá, usarei a técnica de projeção para contatá-los.
Zetsu Negro, ouvindo isso, também permaneceu em silêncio. Irmão mais velho Kizami, Kirigakuri é muito mais impressionante que meu Iwagakuri. Vir aqui é como chegar ao céu. Sim. Nos portões de Kirigakuri, Deidara estava retornando com Kizami e Mangetsu de Konoha. Neste momento ele viu o magnífico Keri e ficou completamente atordoado. Este nível de prosperidade excedeu em muito sua compreensão. Provavelmente nem Konoha poderia se comparar à atual Vila da Névoa, certo? Dizia-se que a lendária Vila da Névoa Sangrenta estava cheia de escuridão por todo lugar. No entanto, agora, era um lugar extremamente luxuoso. Poderia ser realmente a Vila da Escuridão. Vamos andando. Kizami olhou para Deidara atrás dele. A personalidade desse cara era muito excitável, não era? Capítulo 173. O confronto entre dois artistas. A arte é eterna contra a arte é uma explosão. Dentro da sede da Anbu em Kirigakuri. Uau! Oh meu Deus! Este é realmente o prédio de escritórios da Anbu da Vila da Névoa? Puta merda! É tão magnífico! Ao ver o edifício mais impressionante de Keri, Deidara ficou atordoado de longe. Olhando para um edifício Anbu tão grande e magnífico, ele ficou sem palavras por um longo momento. Foi realmente chocante. Como um prédio feito de aço, ele voou para as nuvens. Cada departamento funcionava como uma máquina incrivelmente precisa, trabalhando constantemente. Deidara, o novo subordinado do Lord Yuzuki. Kizami, com um rosto inexpressivo, levou o garoto loiro para o segundo andar. Depois de ver Mei, ele rapidamente o levou até ela. Olá, cunhada. Ao vê-la, Deidara imediatamente se lembrou do que Yuzuki havia lhe dito antes. A mulher de cabelos castanhos era sua esposa principal, a cunhada mais velha entre todas as cunhadas. Deidara, o gênio da explosão, o mestre da liberação de explosão. Bem-vindo ao nosso Keriambu, Mei disse com um sorriso ao vê-lo. O coração dela ficou especialmente tocado quando ele a chamou de irmã mais velha. Quem são esses dois? Nesse momento, Kizami já tinha notado Kakuzu e Sazori sentados nos assentos ao lado. Seu olhar imediatamente se tornou perigoso. Ele já havia descoberto as roupas que eles estavam usando, nada menos que as vestes com padrões de nuvens vermelhas. Apenas uma organização possuía esse tipo de roupa, a Akatsuki. Esses dois eram membros da Akatsuki. Eles já estão esperando aqui há mais de um dia, esperando as instruções do Lord Yuzuki. Mei disse lentamente Kakuzu e Sazori da Akatsuki. Um de Takigakuri, um de Sunagakuri. Além disso, ambos são no Kenin Rank S em fuga. Eles escolheram desertar para nossa vila. Se é verdade ou mentira, não sabemos. Por enquanto, já pedi para Mabui notificar Lord Yuzuki e em breve, poderemos fazê-lo vir pessoalmente para tomar uma decisão. Na verdade, ela não estava nem um pouco preocupada se esses dois causariam problemas. Você deveria saber, esta é a sede da Anbu em Kirigakuri. Entre todas as vilas escondidas em todo o mundo ninja, é o lugar mais fortemente guardado. Uma vez que você pisa aqui, sem receber ordens de Yuzuki, você nunca deve pensar em sair. Sem mencionar as centenas de tropas ninja meio-kage guardando este lugar, além dos ninjas de elite dentro do prédio. Ninguém poderia esperar sair daqui em segurança. Sazori da Areia Vermelha? Ouvi falar de você. Deidara se aproximou de Sazori e Kakuzu. Ele examinou cuidadosamente o homem ruivo à sua frente e então sorriu. Ouvi dizer que você é muito confiante na sua arte, hein? Se tivermos a chance, poderíamos fazer uma pequena competição. Eu te direi o que é arte de verdade. Arte? Ao ouvir a palavra, arte, Sazori, sentado em sua cadeira, imediatamente se animou. Ele olhou com interesse para Deidara, que tinha quase a mesma altura que ele. Você também entende de arte? Você está brincando. Deidara respondeu com um sorriso confiante. Neste mundo, ninguém entende de arte melhor do que eu. Nesse momento, a curiosidade no rosto de Sazori ficou ainda mais forte. Diga-me, qual é o seu entendimento sobre arte? Meu entendimento de arte? Deidara riu. Meu entendimento de arte é naturalmente muito profundo. Ele estava falando a verdade. Especialmente depois de ver a esfera explosiva dos 6 caminhos de Yuzuki, capaz de transformar centenas de quilômetros de área rochosa diretamente em um mar de lava. Esse nível de realização artística havia ultrapassado em muitos limites do que ele podia compreender. Além disso, ele também sabia que esse pináculo da arte não era nem o pico de Yuzuki. Ele só tinha usado 2 ou 3 décimos de seu poder. Se ele fosse contudo, provavelmente o país inteiro se transformaria em terra arrasada. Pensando nisso, Deidara começou a fantasiar e ficou ainda mais excitado. Ei, garoto! Você está ao menos ouvindo o que eu estou dizendo? Vendo o garoto loiro de repente cair em um estado de autoindulgência, Sazori imediatamente perdeu o interesse. Meu entendimento de arte é naturalmente explosão. Naquele instante de uma explosão massiva, a arte se materializa diante dos seus olhos. A arte é uma explosão, Deidara proclamou, expressando seu entendimento mais íntimo de arte. Depois de ouvir sua perspectiva, um olhar de decepção, ou não, apareceu no rosto de Sazori. Você chama isso de arte? Parece que você realmente não entende o que é arte. E aqui eu tinha algumas expectativas para você. Um olhar profundo de desamparo cruzou suas feições. Com certeza, ninguém entende sua arte. Ninguém pode realmente compreender sua visão artística. Ah? O que você entende de arte? Deidara perguntou, inclinando a cabeça curiosamente. Arte? Arte é eterna, é claro. Somente se tornando eterno algo pode ser verdadeiramente uma obra de arte. Sazori declarou com um olhar um tanto obcecado. Arte é uma existência eterna.
Errado. Deidara imediatamente retrucou, franzindo a testa. A arte é o momento da explosão. A arte é eterna. Sazori insistiu. Capítulo 174. A técnica corporal da lanterna mágica. Pen e óbito chocado. A arte é o momento da explosão. Sua chamada arte eterna. Aos meus olhos, não é arte de jeito nenhum, ok? Deidara olhou para Sazori diante dele com total desprezo. Pensar que já ouvi seu nome antes. Mas agora que te vejo, sua compreensão da arte é simplesmente medíocre. Você afirma ser um artista, mas não consegue ver a verdadeira arte. Você que não consegue ver a essência da arte, não merece ser chamado de artista de jeito nenhum. Naquele momento, seu desprezo por aquele sujeito da areia vermelha atingiu o auge. Seu pirralho. Você não entende o que é arte de verdade, mas tem a audácia de me dar um sermão sobre arte. Depois de ouvir seu grande discurso, Sazori não conseguiu evitar rir de raiva. A arte é uma explosão? E depois da explosão? Diga-me, que arte sobrou depois da sua suposta explosão? Sobrou alguma coisa para a posteridade? Bem, então deixe-me perguntar, esse tipo de arte que não deixa nada para trás pode realmente ser chamada de arte de verdade? Ele riu friamente do desdém do garoto loiro por sua arte. O que você sabe? A verdadeira arte é o momento da explosão, ok? Deidara franziu os lábios, então balançou a cabeça em decepção. Você não sabe de nada. A arte é eterna. Você não sabe de nada. A arte é uma explosão. Pá. A arte é eterna. TCH. A arte é uma explosão. Parecia que os dois garotos briguentos estavam prestes a brigar. Palmas, palmas, palmas. De repente, um som de aplausos ecoou pelo salão. Todos se viraram para olhar. Quando Mei viu Yuzuki novamente, seu rosto se encheu instantaneamente de alegria. Ela veio apressadamente para o lado dele e, sem hesitar, se jogou em seus braços. Marido, senti tanto a sua falta. Essa demonstração de afeto foi incrível. Yuzuki a segurou firmemente em seus braços. Milímetro. Eu também senti sua falta, meu doce. Deixe sua porta destrancada esta noite. Seu marido virá te ver. Após ouvir suas palavras, seus lindos olhos brilharam instantaneamente. O amor claramente havia transbordado. Milímetro. Ela sentiu fortemente, seu coração cheio de expectativa. Kakuzu. Sazori. Yuzuki chegou até os dois homens e olhou para eles com um sorriso. Como Kakuzu e Sazori ousaram permanecer sentados? Eles rapidamente se levantaram. Senhor Yuzuki, nós realmente desejamos desertar para o seu lado. Eu sei que o futuro do mundo ninja definitivamente estará em suas mãos. Kakuzu disse enfaticamente. E você? Yuzuki olhou para Kakuzu, então voltou seu olhar para Sazori. Eu sou o mesmo. Juro lealdade ao Lorde Yuzuki até a morte. Sazori não ousou mostrar nenhum desrespeito. Afinal, a pessoa diante dele era o lendário Yuzuki Kamizuki, aquele demônio que mata sem pestanejar, aquele ser poderoso capaz de aniquilar uma grande nação inteira. Mas como posso confiar em você? E se essa for sua estratégia? Por exemplo, você deliberadamente finge desertar primeiro. Então, quando for a hora certa, você coordena com seu líder de dentro e de fora. Yuzuki sorriu levemente. Kakuzu e Sazori engoliram em seco. Esse ponto parecia realmente impossível de explicar. Quando os dois não sabiam o que fazer, Yuzuki acenou com a mão em sinal de desdém. Esqueça. Eu não sou tão irracional assim. Vamos te dar um período de experiência de 3 meses. Se seu desempenho for satisfatório durante esses 3 meses, então eu oficialmente te emprego. Depois de terminar de falar, ele imediatamente atribuiu tarefas aos dois. Kakuzu, sendo um ganancioso, foi naturalmente designado para gerenciar finanças no departamento financeiro. Sazori, que gosta de criar arte, foi diretamente pareado com Deidara para trabalharem juntos para o Keriambu. Depois, Yuzuki usou sua segunda impressão de personalidade para implantar uma marca de lealdade absoluta nos dois. Com isso feito, ele finalmente pôde ficar tranquilo. À noite, dentro do prédio de escritórios da Ambu, Kakuzu e Sazori de repente vieram encontrar Yuzuki. Assim que o encontraram, eles falaram gravemente. Senhor Yuzuki, nosso líder usou a técnica do corpo da lanterna mágica para entrar em contato conosco. Bom, ouvindo isso, um sorriso apareceu no rosto de Yuzuki. Vamos preparar um grande presente para seu líder. Faça contato. Sim. Kakuzu e Sazori imediatamente assentiram. Eles rapidamente formaram selos de mão. Técnica corporal da lanterna mágica. No segundo seguinte, figuras ilusórias apareceram lentamente. 2 figuras incrivelmente etéreas emergiram. Uma tinha olhos emitindo um brilho roxo fraco. A outra usava uma máscara, revelando apenas um Sharingan carmesim. Essas 2 aparições eram ninguém menos que Pen e Obito, os 2 membros mais fortes da Akatsuki. No momento em que essas 2 aparições apareceram, elas imediatamente viram Yuzuki parado ao lado de Kakuzu e Sazori. Neste momento, os corações de Pen e Obito foram violentamente abalados. Yuzuki Kamizuki? Capítulo 175. Tsukuyumi infinito? Que plano risível! Dentro da base da Akatsuki, o rosto de Pen de repente ficou sombrio. 10 minutos antes, o homem mascarado que se autodenominava Madara Uchiha o contatou por meio da técnica do corpo da lanterna mágica, instruindo-o a contatar Kakuzu e Sazori.
Para seu choque total, quando a conexão de vídeo foi estabelecida, eles viram Izuki, o homem com quem eles tinham um relacionamento antagônico. O que diabos estava acontecendo? Pen ficou completamente confuso com essa reviravolta dos acontecimentos. Em uma floresta isolada na fronteira de Kirigakuri, Obito estava em pé sobre uma pedra. No momento em que viu Izuki, seu rosto sob a máscara escureceu. Isso, Kakuzu, Sasori. O que está acontecendo aqui? Vocês dois não vão me dar uma explicação adequada? Por baixo da máscara sua expressão ficou fria como gelo. Naquele momento, não era preciso ser um gênio para perceber que esses dois provavelmente os haviam traído. No segundo andar do prédio Ambu em Kirigakuri, tanto Kakuzu quanto Sasori ficaram em silêncio. Izuki riu levemente. Ele olhou para as projeções de Obito e Pen, então caiu na gargalhada. TSK. Deixa eu te dizer uma coisa, Pen. Vocês têm coragem, não é? Tirando vantagem da minha ausência de Keri, usando Kakuzu e Sasori como bucha de canhão para criar uma oportunidade. E então tentando roubar o Jinchuriki da besta com cauda de mim? Eu tenho que dizer, seu plano é completamente risível. Ele suspirou enquanto dizia isso. Primeiro, é duvidoso que eles pudessem executar com sucesso sua tática de diversão. Além disso, mesmo que Obito pudesse usar Kamui para entrar neste edifício Ambu, seria impossível para ele extrair facilmente um Jinchuriki da besta com cauda daqui. Este edifício abriga dezenas de ninjas de nível Kage sozinhos. Adicione a isso os incontáveis agentes de nível Ambu, e este pequeno Uchiha não teria chance de escapar. A menos, é claro, que ele use Kamui para escapar sozinho. É por isso que Izuki descartou a estratégia deles como totalmente patética. Fora de Kirigakuri, vendo que seu plano havia sido exposto, Obito falou com uma voz profunda. Não seja tão presunçoso. Ninguém pode impedir meu plano. Seu plano. Izuki zombou. Você quer dizer aquele chamado Plano Tsukuyomi Infinito? Assim que essas palavras foram ditas, o corpo de Obito começou a tremer violentamente. Suas pupilas dilataram-se com descrença. Izuki Kamizuki. Como ele sabia do plano? Esse plano era seu maior segredo. Em todo o mundo ninja, atualmente apenas ele e Zetsu Negro sabiam sobre ele, além do falecido Madara. Zetsu Negro nunca o trairia. Então, como Izuki sabia? Dentro da base da Akatsuki, os olhos de Pen piscavam constantemente. Plano Tsukuyomi Infinito? Que tipo de plano era esse? Porque depois de anos de cooperação com esse autoproclamado Madara Uchiha, ele nunca tinha ouvido falar disso. Como você sabia disso? A respiração de Obito ficou irregular. Seu rosto escureceu enquanto ele fazia a pergunta que queimava em sua mente. Você acha que eu te contaria? Izuki balançou a cabeça, zombando, no entanto, posso te contar uma coisa com antecedência. Quer eu interrompa ou não seu plano, esse chamado Tsukuyomi Infinito acabará sendo nada mais do que um esforço desperdiçado. Se você não acredita em mim, pode perguntar ao Zetsu Negro ao seu lado. Certo. Um leve sorriso curvou o canto de sua boca. Fora de Kirigakuri, Obito franziu a testa. Ele se virou para olhar para o Zetsu Negro ao seu lado. Zetsu Negro ficou pasmo no momento em que Izuki pronunciou as palavras Tsukuyomi Infinito. Como ele sabia sobre esse plano? Além disso, pelo que ele estava dizendo, parecia que ele poderia saber o verdadeiro propósito desse plano. Como isso era possível? Obito, ele pode ter descoberto esse segredo na tábua de pedra abaixo do santuário Naka do clã Uchiha. A mente de Zetsu Negro correu freneticamente. Finalmente, ele surgiu com uma explicação plausível. Afinal, de acordo com a inteligência dele sobre Izuki, ele também possuía um Manjeki Sharingan. Então, não era impossível para ele ter aprendido esse segredo. Entendo. Quase caí no truque dele. Obito finalmente caiu em si. Nesse momento, Izuki continuou. Já que a Akatsuki começou a agir bem se eu não retaliar, não pareceria que estou sendo um pouco tímido. Suspiro. Ele soltou um suspiro. Originalmente, eu queria esperar um pouco mais antes de lidar com vocês. Mas agora parece que terei que fazer minha jogada. Capítulo 176. Konan está com você, certo? Diga a ela para esperar e estou a caminho. Pen na base da Akatsuki e Obito na fronteira de Kirigakuri ficaram alertas após ouvir as palavras de Izuki. Ele estava prestes a fazer seu movimento? Além disso, a julgar por seu comportamento, parecia que ele estava se preparando para agir contra a Akatsuki. Pare de blefar. Obito disse em voz baixa, franzindo a testa. Izuki riu baixinho. Em breve, eu te aviso se estou blefando ou não. A propósito. Ele de repente se virou para a projeção de Pen. Nagato, se não me engano, Konan está ao seu lado, certo? Assim que essas palavras foram ditas, Nagato na base da Akatsuki estremeceu violentamente mais uma vez. Como ele sabia seu nome verdadeiro? Como ele sabia que era Nagato? Ao mesmo tempo, Konan, de pé ao lado de Pen, exibiu uma gama de expressões. Esse Izuki até sabia o nome de Nagato e sobre ela também. Poderia ser que, depois de todos esses anos, esse cara soubesse todos os segredos deles? Ela balançou a cabeça levemente. Impossível. Ele absolutamente não podia saber todos os segredos deles. Ah, Konan, se arrume e espere por mim. Eu estarei aí em breve. Izuki sorriu, sua expressão clara como o dia. Então, a técnica corporal da lanterna mágica foi abruptamente encerrada. Ele observou enquanto eles voluntariamente terminavam o jutsu, incapaz de suprimir uma risada fria. Senhor Izuki, você quer que o guiemos? Kakuzu perguntou respeitosamente. Não precisa.
Você e Sasori devem ficar aqui. Izuki respondeu, acenando com a mão desdenhosamente. A Akatsuki não é nada. Eu posso lidar com eles facilmente sozinho. Nesse momento, Mei balançou o corpo, aproximando-se graciosamente dele. Então, mordendo o lábio levemente, ela mostrou uma expressão coquete que só ele podia ver. Bem, maridão, tome cuidado no caminho. Vendo isso, Izuki riu e a pegou nos braços. Sem pressa. É só uma organização pequena e insignificante. Lidarei com eles em 2 dias. Agora mesmo. Ele sussurrou em seu ouvido. Lidarei com você primeiro. Ouvindo isso, Mei olhou para ele timidamente. Seu coração se encheu de alegria secreta. Vamos. 3 dias depois, o sol estava alto no céu. Durante esse tempo, a Megakuri entrou em um estado sem precedentes de alerta máximo. Todas as conexões com o mundo exterior foram completamente cortadas, e até mesmo todo o transporte foi desligado. O propósito era evitar a aparição repentina de Izuki. Afinal, suas ações imprevisíveis o tornavam difícil de prever. No subterrâneo escuro e úmido de Amegakuri, dentro da base experimental de Orochimaru. Izuki Kamizuki está vindo? Interessante. Orochimaru disse, um leve sorriso aparecendo em seu rosto ao ouvir as palavras de Obito. Bem, então podemos começar a nos mudar imediatamente. Eu organizei dezenas de bases por todo o mundo ninja, o suficiente para nos mudarmos. Ao ouvir isso, Obito franziu a testa levemente e perguntou em voz baixa, essa é nossa única opção? O que mais? Orochimaru retrucou, você não acha que você e Pen são páreos para Izuki Kamizuki? Acha? Além disso, não se preocupe. Eu já obtive as células de Nagato. Mesmo que ele morra, não importa. Além disso, ele sorriu maliciosamente naquele momento. Um Nagato morto é mais valioso que um vivo. Ouvindo isso, os olhos de Obito piscaram. Então ele disse firmemente, tudo bem. Comecem a realocação. Orochimaru assentiu e começou a se ocupar, enquanto Obito saiu da base. Zetsu Negro. Zetsu Negro apareceu lentamente ao seu lado. Você já arrumou seu clone? Obito perguntou em voz baixa. Já foi combinado. Se descobrirmos que Nagato não é páreo para Izuki Kamizuki, notificarei imediatamente o clone para recuperar o Rinnegan. Zetsu Negro disse asperamente. Milímetro. Obito assentiu. Ótimo. Pelo bem do seu plano, parecia que eles teriam que sacrificar Nagato dessa vez. Se ao menos Konan pudesse segurar Izuki, mesmo que por 1 minuto, seria o suficiente. Afinal, Nagato era a verdadeira potência. Kerigakuri. O tempo passou lentamente. Na manhã do 4º dia, Izuki se espreguiçou preguiçosamente enquanto se levantava da cama de Mei. Depois de passar os últimos dias satisfazendo-a, ele agora tinha tempo para se concentrar em sua próxima tarefa, lidar com a Akatsuki. Ao sair da casa dela, ele bocejou calmamente, observando as ruas movimentadas. Ele sorriu para aqueles que o cumprimentaram, mas de repente sua expressão desapareceu. Na verdade, não foi apenas sua expressão que desapareceu. Seu corpo inteiro pareceu desaparecer no ar. Um momento depois, o som de seu movimento quebrou o silêncio. Estrondo. A figura de Izuki disparou para cima, quebrando instantaneamente a barreira do som enquanto voava em direção a Megakuri. Com sua velocidade incrível, chegar a Ami levaria no máximo 1 hora. 1 hora depois, no céu acima da fronteira de Amegakuri, cortinas infinitas de chuva envolviam a Vila da Chuva. Parecia que Pen, ciente da chegada iminente de Izuki, havia intensificado a chuva em uma chuva torrencial contínua, caindo sem parar do céu. Izuki respirou levemente o ar frio. Então, com um sorriso e um sorriso, ele entrou diretamente na cortina infinita de chuva diante dele. Capítulo 177. Konan, sua beleza poderia me atrasar por 1 hora sem força. Dentro das fronteiras de Amegakuri. No momento em que Izuki pôs os pés na nação encharcada pela chuva, a expressão de Pen tornou-se sombria dentro do nível mais alto da base da Akatsuki. Ao lado dele estava ninguém menos que o mascarado Obito. Madara, você ainda não me contou sobre o plano do Tsukuyomi infinito. E também, seu olhar escureceu quando ele olhou para Obito, seus olhos roxos de Rinnegan cheios de questionamento intenso. Aquele cara acabou de chegar aqui. Obito abaixou as pálpebras e disse em voz baixa, você só precisa se lembrar de que o plano Tsukuyomi infinito pode precisar da sua ajuda. Caso contrário, por que eu iria ajudá-lo a coletar todas as bestas com cauda? Após ouvir suas palavras, Pen ficou em silêncio. Ele sabia que esse assunto era provavelmente mais complexo do que parecia. Ele secretamente tomou uma decisão. Assim que essa situação fosse resolvida, ele cortaria completamente os laços com essa pessoa que dizia ser Madara. Ele confiaria em seu próprio poder para capturar as bestas com cauda. Mesmo sabendo que levaria muito tempo para se preparar, ele não queria mais cooperar com o homem à sua frente. Ele está aqui. A voz de Obito ficou fria. No segundo seguinte, ele usou Kamui e fugiu imediatamente. Ele não queria confrontar Izuki diretamente. É melhor deixar esse confronto direto para seu colega da Akatsuki. Vendo Madara fugir no momento crucial, Pen não conseguiu evitar dar uma risada fria. Ele murmurou para si mesmo, ele, definitivamente não é Madara Uchiha. Uf, Konan. No momento em que suas palavras foram ditas, uma linda mulher surgiu das sombras atrás dele. Preciso mobilizar todos os pains. Você vai e segura Izuki Kamizuki primeiro. Me dê só 3 minutos. Pen calculou silenciosamente. Ao ouvir suas palavras, Konan assentiu lentamente. Ao mesmo tempo, ela estava intrigada por esse homem ousado, Izuki. Afinal, 3 dias atrás, ele tinha usado a técnica corporal da lanterna mágica para dizer tais coisas a ela.
Ela queria ver se ele era realmente tão assustador quanto as lendas diziam. Além disso, ela ainda tinha seu próprio trunfo, dança do Shikigami. Neste momento, o corpo inteiro de Conan instantaneamente se transformou em inúmeras borboletas de papel. Elas dançaram graciosamente, saindo do prédio. Pen também não estava ocioso. Com um salto, ele saiu diretamente do lugar. Enquanto isso, Izuki flutuava lentamente no céu acima de Amegakure. As densas gotas de chuva no céu acima, quando estavam prestes a cair sobre ele, estranhamente evitaram seu corpo. Afinal, ele não queria entrar em contato com essa chuva. Farfalhar, farfalhar. De repente, inúmeras borboletas de papel branco surgiram das esquinas abaixo, flutuando rapidamente em sua direção no céu. Em um instante, eles se transformaram em incontáveis shurikens brancos. Girando em alta velocidade, esses shurikens avançaram ferozmente em sua direção a uma velocidade espantosa. Conan, Izuki estava com um leve sorriso. Ele flutuou silenciosamente no céu, esperando que as shuriken o alcançassem. Essas shuriken incrivelmente afiadas, ao atingirem seu corpo, pareciam encontrar um impacto extremamente forte, como se tivessem atingido aço e ferro. Elas tremeram por um momento, então ricochetearam. Essas shurikens de papel giratórias de alta velocidade não conseguiam nem mesmo romper sua defesa. Ou melhor, atualmente, ninguém em todo o mundo ninja conseguia romper suas defesas com ataques. Esse é seu ataque, Conan? O rosto de Izuki ainda exibia um leve sorriso, como se ele não estivesse enfrentando nenhum inimigo. As borboletas de papel dançando na chuva começaram a bater suas asas continuamente. Então, elas começaram a convergir no céu diante dele. Logo depois, Conan apareceu com um par de enormes asas de papel atrás dela. Da perspectiva dele, o rosto dela estava cheio de frieza. Conan olhou silenciosamente para Izuki, querendo ver o que havia de tão extraordinário naquele homem. Alto e musculoso, com um rosto bonito emoldurado por vibrantes, mas calmos, olhos azuis gelo. Ela se perguntou que outras qualidades estavam por trás de sua aparência impressionante. Ganhar algum tempo para os 6 caminhos de Pen e Nagato aparecerem? Izuki percebeu o propósito dela em bloqueá-lo de relance. Com suas poderosas habilidades sensoriais, ele podia facilmente perceber todos os movimentos dentro de Amegakure. Naturalmente, isso incluía Nagato, que estava atualmente reunindo os 6 caminhos de Pen. As sobrancelhas de Conan franziram levemente, seu olhar ainda fixo nele. O propósito dela era exatamente o que ele havia dito. Ela só precisava ganhar um pouco de tempo para Nagato. Na verdade, Izuki coçou o queixo, olhando Conan de cima a baixo como se estivesse admirando uma obra de arte. Então ele sorriu levemente. Se você quer me parar, você não precisa usar força. Afinal, com sua beleza, você deve conseguir atrasar meu avanço por cerca de 1 hora. Capítulo 178. Pen dos 6 caminhos? Derrotado de mãos nuas. Conan assustada. Conan, flutuando no céu, ficou momentaneamente atordoada. Mas quando ela entendeu o significado das palavras dele, seu rosto ficou vermelho de raiva. Eu cuspo em você, seu libertino. Ela gritou furiosamente. Jin, parabéns, o anfitrião ganhou 5.000 pontos de vilão. Os cantos da boca de Izuki se curvaram levemente. O quê? Pela sua reação, parece que você não acredita em mim. Ah, ele suspirou suavemente, Conan. Embora você seja um pouco mais velha que eu, você precisa ter confiança em si mesmo. Além disso, depois de todo esse tempo, você não se sente frustrado? Ele sorriu maliciosamente. Na verdade, você pode apenas acenar. Eu vou te mostrar a coisa mais maravilhosa deste mundo. Jin, Conan agora está fervendo de raiva. Ela quer te despedaçar com as próprias mãos. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão. O rosto de Izuki se iluminou de alegria. Fazia eras que ele não colhia pontos de vilão. Agora ele precisava explorá-la completamente e colher uma grande colheita. No céu, Conan foi consumida pelo desejo de despedaçá-lo. Dança do Shikigami. Shuriken de papel. Embora soubesse que seus ataques não tinham sentido para ele, ela ainda se sentia compelida a atacar. Ela desencadeou a dança do Shikigami com fúria desesperada. Enquanto ela atacava, seu chakra drenava rapidamente. Se ele esgotasse completamente, o corpo de Conan cancelaria automaticamente a dança do Shikigami, revertendo-a à forma sólida. Enquanto isso, Izuki ficou de braços cruzados, observando seu ataque implacável com total compostura. Oh Conan, desista. Vá para o inferno. Ela o atacou furiosamente. Ele observou seu ataque frenético com calmo interesse. Ele teve que admitir que, sob o céu tempestuoso, o ataque louco de Conan possuía uma beleza caótica. Isso dificilmente é um ataque. É mais como uma shuriken excitada de um criminoso. Ele comentou, levantando uma sobrancelha. Além disso, eu só disse algumas coisas casuais. Há alguma necessidade de ficar tão nervoso? Poderia ser. De repente, uma expressão pensativa cruzou seu rosto. As sobrancelhas de Conan franziram novamente. Ela sabia que nada de bom sairia da boca desse homem. Como se para confirmar seus pensamentos, os olhos de Izuki se arregalaram com a compreensão repentina. Conan, você? Não me diga que você ainda está fechada? O rosto dela ficou vermelho instantaneamente com as palavras dele. Vá para o inferno, seu devasso sem vergonha. Ela gritou, eu vou te matar. Conan agora estava realmente enfurecida mais do que furiosa. Jin, parabéns, o anfitrião ganhou 20.000 pontos de vilão. Até Izuki não conseguiu deixar de levantar uma sobrancelha. Essa mulher era uma grande encrenqueira. Parece que é verdade. TSK. Ele estalou a língua e sorriu.
Que coincidência! Naquele momento, 6 figuras desceram do céu, pousando diretamente na frente de Conan. Os 6 caminhos para a merda chegaram. O caminho Deva de Pen encarou Izuki com olhos intensos. Todos os outros caminhos também fixaram seus olhares nele. Sua aura é impressionante. É uma pena que você tenha seguido a pessoa errada, Izuki disse, balançando a cabeça levemente após observar os Pen dos 6 caminhos. Ele continuou calmamente: Nagato, Conan, eu vou dar a vocês uma escolha. Antes de começarmos oficialmente, vocês podem escolher se submeter a mim diretamente. Se o fizerem, eu posso mostrar a vocês alguma clemência. Impossível. O Pen Deva zombou ao ouvir isso. Modo sábio dos 6 caminhos. Tenseigan. No entanto, no segundo seguinte, assim que suas palavras caíram, a aura dos 6 caminhos no corpo de Izuki subitamente rompeu. Ao mesmo tempo, seus olhos negros como breu mudaram diretamente para o Tenseigan azul. Em um instante, ondas de energia aterrorizante pressionaram os Pen dos 6 caminhos. Nenhum deles conseguiu resistir a esse poder avassalador. Até mesmo as ondas radiantes fizeram Conan, que estava de lado, incapaz de se mover 1 centímetro. A dança do Shikigami em seu corpo reverteu para sua forma física. Izuki caminhou lentamente em direção a eles. Após dar 2 passos, a pressão aterrorizante forçou todos os Pen dos 6 caminhos a se ajoelharem diante dele. Conan também caiu de joelhos. Neste momento, seu rosto estava cheio de choque. Simultaneamente, seu coração estava cheio de humilhação sem fim. Droga! Aquele cara! Nas profundezas subterrâneas da base da Akatsuki, as pupilas de Nagato tremiam violentamente. Ele nunca imaginou que seu oponente poderia suprimi-lo completamente apenas confiando em sua aura. Esse tipo de poder excedia em muito sua imaginação. O oponente que ele enfrentou era realmente humano? Não. Ele definitivamente não era humano, mas um deus. Enquanto isso, Izuki olhou para os Pen dos 6 caminhos diante dele e disse com tédio: que chato. Muito fraco. No segundo seguinte, ele levantou a mão direita e acenou levemente. Bang, 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 bang. Bang, bang. Os Pen dos 6 caminhos diante dele explodiram e morreram. Conan, ao lado, tremia toda, seu coração cheio de terror. Capítulo 179. Você realmente não acha que nasceu com o Rinnegan, acha? Uma série de explosões ecoou. A visão fez Conan, que estava diante de Izuki, usar uma expressão de puro terror. Ela sempre o considerou extremamente poderoso, mas agora, com apenas um aceno de mão, ele subjugou instantaneamente todos os Pen dos 6 caminhos. Esse nível aterrorizante de poder ultrapassou completamente os limites do que ela poderia imaginar. O que? No mesmo momento, quando todos os Pen dos 6 caminhos foram destruídos pela onda de Izuki, na base subterrânea da Akatsuki, dentro do enorme aparato, Nagato olhou incrédulo. Os Pen dos 6 caminhos que ele havia preparado meticulosamente não eram páreo para o inimigo. Na verdade, Izuki só precisou mover um dedo, e seus Pen dos 6 caminhos ruíram. Droga! Aquele cara! Como é possível que ele seja tão forte? Madara Uchiha. Madara, eu sei que você está por perto. O rosto de Nagato ficou tão pálido quanto a morte. Ele agora percebeu que, confiando apenas em sua própria força, ele não era páreo para Izuki. Ele tinha que confiar naquele homem mascarado que se chamava Madara Uchiha. Kamui. No momento em que suas palavras caíram, Obito ativou seu Kamui e apareceu, um tanto distorcido, diante dele. Depressa, tome uma atitude. Se não, Konan estará em perigo. Ela não é páreo para Izuki Kamizuki sozinha. Nagato rugiu em voz baixa. Nem mesmo seus Pen dos 6 caminhos eram páreo para esse absurdo deus da morte, muito menos Conan, que estava bem na frente dele. Conan. Ela já fez muito bem. Enquanto ela puder segurar o avanço de Izuki Kamizuki, será um sucesso. Obito apareceu diante de Nagato. Ao mesmo tempo, ele rapidamente ordenou que Zetsu Branco monitorasse os movimentos de Izuki. Se houvesse qualquer sinal dele se movendo nessa direção, ele deveria ser notificado imediatamente. Então ele escolheria fugir sem hesitar. Do jeito que ele estava agora, ele não era páreo para o inimigo de jeito nenhum. Esse assunto exigia consideração cuidadosa. Além disso, ele ainda tinha muitos trunfos com Orochimaru que não tinham sido jogados. Ele não podia cair aqui. O que você quer dizer? Madara. Rápido, salve Conan. Nagato rugiu. Sinto muito. Meu plano deve continuar. Obito sorriu friamente. No segundo seguinte, ele acenou para o Zetsu negro ao seu lado. Ao mesmo tempo, a voz de Nagato também ficou fria. O que você está tentando fazer? Você saberá em breve. Obito riu friamente. No instante seguinte, suas mãos rapidamente formaram selos. Quando os selos foram concluídos, um par de mãos negras como breu irrompeu do corpo de Nagato. Então essas mãos agarraram diretamente seus olhos. Agora é hora de devolver o Rinnegan para mim. A voz de Obito soou ameaçadora. Embora Nagato estivesse extremamente bravo neste momento, seus Pen dos 6 caminhos tinham acabado de ser completamente destruídos e seu corpo real estava extremamente fraco. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele só podia permitir que a outra parte tomasse seu Rinnegan. Madara. Então, você estava cobiçando meu Rinnegan o tempo todo? Os olhos de Nagato agora revelavam órbitas pretas e vazias. Ele rugiu de raiva. Sinto muito. O Rinnegan nunca foi seu para começar. Ele foi meramente transplantado para você quando você era muito jovem. Vendo Zetsu negro acenar para ele, Obito sorriu lentamente. Então, franzindo a testa. Kamui.
Sua forma se distorceu instantaneamente e depois desapareceu sem deixar vestígios. E assim que ele desapareceu, bum, uma explosão massiva soou. Então, um buraco enorme apareceu acima da base. Yuzuki chegou, trazendo Conan com ele. Seu corpo inteiro estava em farrapos, a capa da Akatsuki e as vestes de batalha reduzidas a trapos. Yuzuki havia amarrado suas mãos e corpo com corda. Essa mulher realmente era feroz. Depois de lutar ferozmente do lado de fora por um bom tempo, ela finalmente sucumbiu a ele. Agora, Yuzuki flutuava silenciosamente diante de Nagato. Olhando para as órbitas oculares vazias de Nagato, ele não conseguiu evitar estalar a língua. Como esperado. É mais ou menos o que eu pensava. Ele ainda pegou o Rinnegan de volta. Yuzuki disse, olhando para Nagato diante dele. Então ele sorriu levemente. Nesse momento, Conan contorceu seu corpo amarrado e pulou para o lado dele. Quando ela viu as órbitas oculares vazias de Nagato, ela ficou instantaneamente furiosa. Nagato. O quê? O que diabos aconteceu? Neste momento, Nagato, com seu Rinnegan tomado por óbito e seu chakra se esgotando rapidamente, estava às portas da morte. No máximo, ele poderia contar com o chakra restante para aguentar por alguns minutos. Aquele cara. Ele roubou meu Rinnegan. O propósito da cooperação dele conosco era roubar meu Rinnegan. Ele disse fracamente. Droga. Conan cerrou os dentes ferozmente. Seus punhos, amarrados atrás das costas, cerraram-se fortemente. Seu Rinnegan? Ao ouvir isso, Yuzuki de repente zombou. De jeito nenhum. Você realmente não acha que nasceu com o Rinnegan, acha? Capítulo 180. Conan quer saber a verdade. Há um preço a pagar. As palavras de Yuzuki fizeram o rosto de Conan e a expressão do moribundo Nagato ficarem ainda mais sombrios. Por quê? Por que você está dizendo isso também? O rosto de Nagato parecia extremamente dolorido naquele momento. Porque seu Rinnegan realmente não é seu. Yuzuki disse, olhando para o homem à beira da morte. Ele suspirou do começo ao fim. Você, Nagato, foi apenas um peão usado por Madara. Oh, eu quero dizer o verdadeiro Madara Uchiha, o verdadeiro negócio. Confusão encheu o rosto de Nagato. Com uma expressão curiosa, ele levantou a cabeça lentamente. Embora ele não pudesse mais enxergar, a rápida perda de força vital o fez começar a ficar instável. Conan, que estava ao lado dele, observou seu irmãozinho se aproximar do fim da vida com profunda preocupação estampada em seu rosto. Então, a verdade? Era realmente isso? A voz de Nagato ficou cada vez mais fraca. Lentamente ele abaixou a cabeça. Morto. Ele finalmente havia esgotado toda sua energia mental e morreu ali. Seu cabelo, originalmente vermelho fogo, ficou completamente branco naquele momento. Yuzuki olhou para o cadáver à sua frente com um rosto indiferente. A morte de Nagato era inevitável. Afinal, ele não deixaria alguém que quisesse se opor a ele viver. Não importa o quanto ele quisesse ser gentil e salvar essa pequena peça de xadrez, havia limites. Não ter tirado a própria vida pessoalmente já era uma demonstração de misericórdia. A verdade, Conan murmurou para si mesma. No segundo seguinte, seu olhar afiado caiu rapidamente sobre Yuzuki. Você sabe a verdade? Claro que sim. Ele sorriu fracamente. Eu não só sei a verdade sobre Nagato, eu também sei a verdade sobre Yaiko. Ah, e aquele cara mascarado atrás de vocês todos. Eu sei a verdade dele também. Em todo mundo ninja, não há segredo que eu não saiba. Seu sorriso confiante fez Conan dar alguns passos em sua direção, olhando para Yuzuki ansiosamente. Então ela disse, diga-me a verdade. Eu quero saber toda a verdade. Seja sobre Yaiko ou sobre Nagato, ou sobre aquela pessoa que diz ser Madara Uchiha. Seu coração naquele momento estava completamente cheio de ódio. Embora ela ainda não soubesse a verdade sobre tudo, ela podia sentir que por trás desses eventos, devia haver uma mão negra invisível que ela não conseguia ver. Quem estava controlando tudo? Você quer saber a verdade? Não é impossível. Mas, Yuzuki olhou para ela e deu um sorriso óbvio. Para saber a verdade, você tem que pagar um preço. Quanto a mim, eu na verdade só tenho um pequeno hobby. Como homem você sabe. Ele disse francamente. Conan mordeu seus dentes prateados, olhando furiosamente. Mas ela não tinha opções no momento. Ela não podia lutar com ele nem escapar. Coloque a. Yuzuki estalou os dedos. As cordas no corpo dela se desfizeram lentamente. Então, ele tirou uma coleira dourada de escrava. Conan podia dizer com um olhar. Esse era o tipo de coleira. Uma vez que ela a colocasse, ela se tornaria completamente sua escrava. Ela começou a lutar internamente. Ela deveria lutar desesperadamente e então morrer? Ou colocar a coleira e suportar a humilhação? Conan, se você colocá-la voluntariamente, posso deixar o corpo de Nagato ser enterrado. Yuzuki disse calmamente. Ao ouvir isso, o corpo de Conan tremeu levemente. Ela mordeu o lábio e disse em voz baixa, deixe-me fazer isso eu mesma. Tanto faz. Ele deu de ombros. A propósito, sua capa da Akatsuki está toda esfarrapada agora. Perfeito. Vista isso também. Afinal, é só uma questão de tempo. Depois de dizer isso, ele acenou com a mão e uma roupa nova de empregada de seda preta apareceu na frente dela. Você sabe como colocá-lo? Se não, eu posso te ajudar. Yuzuki disse com um sorriso. Eu posso. Conan recusou apressadamente. De fato, sua capa da Akatsuki já estava em farrapos. Embora ela não quisesse em seu coração para deixar Nagato descansar em paz, ela só pôde corar, colocar a coleira dourada de escrava e então, na frente de Yuzuki, trocar de roupa.
A roupa serviu perfeitamente, o que a surpreendeu um pouco. Yuzuki comentou com apreço, eu não esperava. Bem, acho que eles são bem pesados. O quê? Conan não entendeu o que ele quis dizer. Vou te dar meia hora. Yuzuki disse, olhando para o corpo de Nagato e mudando de assunto. Conan permaneceu em silêncio. Ela rapidamente executou a dança do Shikigami e enterrou o corpo de Nagato, junto com os restos dos Pen dos 6 caminhos, em uma ravina na Terra da Chuva. Depois, ela silenciosamente retornou para o lado de Yuzuki. Eu quero saber todos os planos e segredos de Nagato, e a Iko e daquele que diz ser Madara Uchiha. Não importa o preço que eu tenha que pagar. Seus olhos brilhavam com determinação, mesmo que o preço fosse extremamente doloroso. Agora? Yuzuki perguntou, um pouco surpreso. Sim. As bochechas de Conan ficaram vermelhas, seus olhos ainda cheios de determinação. Tudo bem. Ele disse com um leve sorriso. Já que ela mesma havia tocado no assunto, como ele poderia recusar?